O tema desta mensagem, desta noite, é o poder do sangue de Jesus. Todas as vezes que falamos da morte de Cristo na cruz, falamos ao mesmo tempo do derramamento de seu sangue. E em toda a Bíblia, o sangue tem um significado muito especial, desde Gênesis a Apocalipse. Ele aparece como um elemento indispensável na redenção da humanidade. Hoje vamos entender um pouco mais sobre o poder que há no sangue de Jesus. Em primeiro lugar, o sangue para a remissão dos pecados. Quando Deus criou o homem, o fez à sua imagem e sua semelhança, Adão e Eva não tinham em si mesmos a semente do pecado. Mas um dia foram enganados por Satanás e os levou a duvidar da palavra de Deus e a desobedecerem a uma ordem clara do Senhor. Cuidado! O diabo sempre vai colocar em dúvida a palavra de Deus para que você desobedeça e peque. Deus não mente. A sua palavra é a verdade. Nunca duvide disso. Então logo Adão e Eva pecaram e eles correram para se esconder de Deus porque perceberam que estavam nus. Veja o que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 7 a 10. Gênesis capítulo 3, versículo de 7 a 10, diz assim a palavra de Deus. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram-se folhas de figueiras para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: aonde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Antes de pecar, a nudez não era um problema. Mas depois do pecado, os olhos de ambos foram abertos. Então Deus realiza o primeiro sacrifício com sangue, que a palavra registra. Ele sacrificou um animal e com a pele fez roupa para o homem e a sua mulher. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Para cobrir o pecado, a vergonha, a nudez do homem, foi preciso um sacrifício de sangue. E isso é um princípio bíblico. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Em segundo lugar, os sacrifícios de animais. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, Deus instituiu que para pagar pelos pecados, o povo deveria trazer um animal sem defeitos e sacrificá-los. Assim, o derramamento do sangue do animal substituía o derramamento de sangue do homem, que era através desse sacrifício perdoador. Mas esse modelo de purificação era imperfeito, porque não produzia arrependimento e nem mudança de atitude nos corações dos homens. Veja o que a Bíblia diz. Ela é a lei. Não consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados.
pois é impossível que o sangue de bodes e de touro tire pecados. Hebreus capítulo 10, versículo de 1 a 3. Em terceiro lugar, o sangue de Jesus. Deus providenciou então uma maneira perfeita e definitiva de resolver o problema dos nossos pecados. Jesus, como sacrifício perfeito, derramou uma única vez o seu sangue por nós, pagando assim a nossa dívida. Não por meio de sangue de bode e novilho, mas pelo seu próprio sangue. Ele é o Cristo. Entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Ora, se o sangue de bode e touros os santificam, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Hebreus capítulo 9, versículo de 12 a 14. Em quarto lugar, o sangue foi o preço pago pela nossa libertação. Talvez você já tenha assistido ou lido algo sobre o mercado de escravo que existia. Infelizmente ainda existe. Em muitos lugares do mundo, pessoas eram expostas como mercadoria para que outras pessoas as comprassem e as levassem para viverem em escravidão. Nós estamos mortos por causa dos nossos pecados. Sobre nós pesava uma condenação impagável, mas Cristo nos viu quando ainda éramos pecadores e pagou um alto preço por cada um de nós. Ele nos comprou, mas logo após a compra ele nos deu uma carta de alforria, ou seja, disse: eu lhe comprei, mas você é livre. Pois essa consciência que devemos ter, Jesus pagou um alto preço por nós, e agora, livremente e de coração agradecidos, vamos servi-lo. O sangue representa a vida. Ele corre por nossas veias e artérias, transportando o oxigênio e os nutrientes para todo o nosso corpo. Quando Jesus derramou o seu sangue por nós, ele estava nos dando a sua própria vida. Nada mais justo que agora também vivamos por ele e para ele. Em quinto lugar, você precisa cobrir-se com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso, ele é suficiente para nos purificar de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas ele também nos dá acesso a Deus e nos oferece cobertura e proteção. Cobrir-se com o sangue de Jesus significa apropriar-se de todos os benefícios da cruz. Uma história no Antigo que ilustra muito bem o que é essa proteção do sangue. É a história da Páscoa, em Êxodo capítulo 12. Deus dá a Moisés as orientações de como seu povo deveria celebrar a primeira Páscoa. Tudo aconteceria na noite em que Deus mandaria as 10 pragas sobre o Egito. A morte dos primogênitos. Conta-se a história, resumidamente, se for necessário. As orientações para aquela noite simbolizam a obra que Jesus viria fazer muito tempo depois. Cada família deveria sacrificar um cordeiro, um cabrito, macho, sem defeito, que seria assado no fogo e servido como prato principal daquele jantar. Mas um detalhe não poderia ser esquecido. A família deveria passar um pouco do sangue do animal nas laterais, nas vigas superiores das portas da casa. Quando o anjo do Senhor passasse para executar a morte dos primogênitos e visse o sinal do sangue
na porta da casa, nada aconteceria com aquela família. Todos seriam protegidos. Assim aconteceu naquela noite. Só não houve morte nas casas que estavam com as marcas do sangue. Ainda hoje assim, o sangue de Jesus nos diferencia. Ele é a marca sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Entenda que a família, lá na época de Moisés, precisou obedecer a um comando para ser beneficiada. Se eles tivessem matado o animal, assado, ceado, mas não tivessem obedecido a ordem de passar o sangue na porta, não teria sido poupados. Pois assim até hoje, o Cordeiro é Jesus, já morreu por nós, o seu sangue está disponível, mas precisamos nos apropriar dele e fazer a nossa parte, colocando Jesus sobre as nossas vidas. A nossa casa, a nossa família, só assim estaremos protegidos. Entenda a preciosidade do sangue de Jesus. Coloque-se debaixo do senhorio de Cristo, você será perdoado e protegido. Coloque sua família debaixo do sangue de Jesus, através da oração, interceda por cada um deles e seja obediente. E que Deus aplique a sua palavra em nossos corações.